Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meu nome é Fabrício, sou membro da comunidade Canção Nova, graças a Deus há 14 anos. Sou esposo da Graça, que está lá em casa rezando por nós. Deus te abençoe, meu amor. Pai do Giovanni, tem 3 anos. E do Gabriel, que se Deus quiser, mês que vem está chegando para alegrar ainda mais a nossa vida. Atualmente eu moro na Missão de Lavrinhas, a casa de formação inicial da Canção Nova, quando os jovens que fazem um caminho de discernimento vocacional vêm para a Canção Nova, é na casa de Lavrinhas que eles ingressam e fazem a sua experiência primeira de um discernimento mais próximo, de continuar esse caminho de discernir a vontade de Deus. É uma alegria estar lá, a paternidade também que alcança cada um deles, e é um presente para nós, contribuir para esses que estão chegando. Fui convidado para hoje partilhar um pouco da palavra de Deus com você, nesse dia onde nós vamos voltar-nos para Jesus, na Eucaristia, e dele experimentar a graça do Espírito Santo que envolve a nossa vida, que envolve a nossa humanidade. Se nós olharmos para a palavra de Deus, lá no livro do Gênesis, bem no iniciozinho, nós vamos ver que a palavra de Deus diz que a terra estava como que um caos. Lá no início, quando Deus ainda não havia começado a obra de criar o céu, de criar a terra, mas dizia que o Espírito de Deus, ele pairava sobre o caos. O Espírito de Deus estava ali, já desde a criação. E é esse Espírito que quer agir em nós, sobre nossa humanidade, sobre aquilo que nós somos, para nos ajudar neste caminho de ir de volta ao nosso lugar. O lugar que está reservado para nós, o lugar que foi comprado para nós pela salvação que Jesus veio nos trazer. Pelo mérito da paixão de Cristo, Ele nos reservou um lugar no céu. Ele nos abriu esta possibilidade de estarmos um dia definitivamente com Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas nós estamos aqui nesta terra de passagem. E é uma passagem só. Alguns lugares por aí fala que você tem como, parece que pegar outro bilhete e voltar de novo, mas não tem jeito não. A fé católica nos ensina que aqui nós vamos passar uma só vez. Vamos viver a nossa vida, vamos morrer e nós precisamos nos encaminhar neste caminho que trilhamos nesta terra para um dia nos encontrarmos com Deus. Hoje nós nos voltamos para Jesus na Eucaristia, para dele aprender que eu preciso me submeter à ação do Espírito Santo que vai trabalhar em mim e comigo para me tornar cada vez mais aquilo que Deus quer. E me tornando aquilo que Deus quer, eu vou ser um pai melhor, você vai ser uma esposa melhor, você vai ser um marido melhor, um filho melhor, um profissional melhor. Porque Deus, Ele nunca age em nós para nos alienar, para nos roubar da realidade, não. O Espírito de Deus, a graça de Deus, ela atua em nós para que nós possamos ir e viver aquilo que Ele quer para nós. Por isso eu queria te convidar a tomar comigo a palavra de Deus, lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, Romanos, lá depois dos Atos dos Apóstolos, primeira carta do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 12, nós vamos ficar com os dois primeiros versículos, o versículo 1 e o versículo 2. Então toma aí comigo, Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Enquanto você procura aí, fazia já uns 10 anos que eu não gripava. Final de semana passada me pegou aquela gripe, me derrubou. Sexta-feira peguei uma febre de quase 39 graus. Minha esposa nunca tinha visto isso, primeira vez. E aí, graças a Deus, no final de semana fui me recuperando. Sobrou uma tossezinha. Então, se aqui e ali eu tossi, é porque estou me recuperando de uma gripe forte que peguei nesses dias. Mas com a graça de Deus, com tosse ou sem tosse, nós vamos até o fim. Diz assim a palavra, Romanos 12, versículo 1. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecedes
os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Eu vou tomar de novo a palavra do começo. O apóstolo Paulo diz assim: eu vos exorto. Se é uma exortação, é uma direção firme, é algo importante. Paulo está aqui dando uma direção importante para a vivência dos cristãos. Se você está aí dentro desse contexto da carta aos Romanos, o Paulo vai começar aqui, ele está dentro de um contexto de direcionar a conduta do cristão. Como eu devo viver? Como é que eu vivo a partir dessa experiência do Espírito que Paulo estava fazendo, que Paulo levava as pessoas a fazer? Ele diz, como é que eu vou viver? Como é que diz respeito para nós a esta vivência? Porque nós não podemos perder de vista, Paulo era um judeu muito fiel antes do encontro dele com Jesus. Ele era cumpridor dos preceitos que Deus havia dado ao povo judeu. Ele era tão fiel que ele, no início do cristianismo, ele era um dos que perseguia os cristãos. Quando ele ainda não tinha tido o encontro pessoal dele com Jesus, ele era tão ávido em cumprir o preceito, em cumprir aquilo que o judaísmo lhe ensinava, que ele se empenhava com toda a vida. Este homem faz a experiência com o Espírito de Deus. Ele é mergulhado na graça de Deus. Literalmente, ele cai do cavalo. E ali ele entra numa profunda experiência de revisar a sua vida. Mergulha nessa experiência com o Espírito Santo. E agora ele se vê num momento de orientar. Como é que nós devemos viver? A partir desta ação do Espírito. Eu que antes vivia, Paulo, sobre preceitos muito claros, direcionados, rígidos. Então, Deus usa deste homem para orientar o seu povo. Para orientar como é que eu preciso viver. Qual é o nosso parâmetro? Qual é a direção de Deus para nós, que somos chamados a esta experiência de sermos cristãos, de sermos católicos? Paulo está dizendo, então, com a exortação: irmãos, eu vos exorto pelas misericórdias de Deus a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Paulo está nos ensinando que viver a partir da graça de Deus, na comunhão com Deus, e disso sacrificar os apetites da carne, aquilo que não é bom, aquilo que não vai me conduzir para uma vivência correta, cristã, aquilo que eu preciso me sacrificar para não seguir uma vida de pecado. Este movimento, este empenho, este sacrifício tem valor de um culto espiritual dado a Deus. Nós não podemos perder de vista, esse homem, Paulo, ele vem do judaísmo, onde era costume as pessoas terem diversos ritos para levarem como uma forma de um culto a Deus. Então, se imolavam animais, se ofereciam oferendas no templo. Tudo isso era uma maneira do povo ter um gesto para prestar um culto a Deus. Paulo está nos ensinando, o Espírito de Deus está em nós. Deus escolheu residir em nós. Por isso, vivermos a partir desta inspiração, vivemos a partir de uma consciência cristã, aí já está uma maneira de prestar um culto a Deus. Nós, irmãos, estamos imersos em uma sociedade que ou
cultua o corpo de uma maneira exagerada e é quase como que uma idolatria do corpo, e em alguns momentos chega a ser uma idolatria, e não é disso que Paulo está falando, de uma idolatria ao corpo, ou, em contrapartida, um desprezo, e às vezes até no nosso meio. A gente associa como se o meu corpo, aquilo que eu sou, por minhas fraquezas, por meus limites, é quase como que um karma, um estigma, um problema que eu carrego. Não, o meu corpo é templo do Espírito. Aquilo que eu sou foi visitado pela graça de Deus. Sim, sou uma pessoa limitada, tenho minhas fraquezas, mas não se trata aqui de nós vivermos um desprezo ao que somos. Porque às vezes nós podemos viver nossa fé de maneira muito desassociada, onde parece que eu só cultuo a Deus quando eu estou ali ajoelhado rezando, ou quando eu vou à missa, ou quando eu participo de uma adoração. Sim, isso é muito bom, isso é muito importante, mas Deus já deu a nós uma oportunidade de todos os dias rendermos um culto de adoração, de louvor, de glorificação a Ele, com a maneira como nós vivemos. Deixando que o Espírito trabalhe em nós e corrija aquilo que não é bom. É fato, todos nós estamos nesse pacote. Todos nós, depois da experiência de Adão e Eva, trazemos em nós o pecado original. Esta inclinação ao pecado, essa inclinação ao orgulho, à vaidade, à prepotência, ao egoísmo, está em nós. Reconhecer isso não é nos colocar numa situação de menosprezo, mas é assumir a realidade. E aí entra a nossa oportunidade de prestarmos esse culto a Deus com o nosso corpo. Quando eu entendo isso e me submeto à ação do Espírito. Eu sou fraco, eu sou limitado, por isso eu preciso do Espírito Santo. Por isso eu preciso da ação de Deus na minha vida. Porque se for com minhas próprias forças, cedo ou tarde eu vou me atrapalhar. Nós estamos no advento de uma mentalidade de eu posso, eu consigo. E sim, o ser humano tem muita força. O ser humano tem potências maravilhosas, lindas. Na sua afetividade, na sua sexualidade, tudo aquilo que compõe a pessoa humana, ele tem potencialidades lindas. Agora, dentro da perspectiva cristã, católica, a gente descobre que eu não posso deixar de lado a graça de Deus. Eu não posso deixar de lado este auxílio do Espírito que quer me conduzir, que quer fazer uma obra em minha vida, que quer me ajudar a assumir aquilo que talvez não está tão bom em mim, porque é verdade ou não é? Cada um sabe aonde é que seu calo aperta. Cada um sabe o que te leva para o confessionário, o que te leva a confessar. E ali está muitas vezes o seu famoso calcanhar de Aquiles. É aí que você precisa pedir a graça de Deus. É aí que eu e você precisamos nos desenrolar na nossa vida e deixarmos de nos enganar. Porque é fato, nós temos fraquezas, mas também corre no nosso meio aquela coisa assim, a gente é fraco, né? A carne é fraca. Como se isso fosse justificativa para eu viver de qualquer jeito. Para eu, quando a tentação bate à minha porta, quando eu tenho ali uma situação de fraqueza, me deixar levar. Ok, é verdade. A carne é fraca. Nós temos aí o pecado, mas também é verdade que em nós habita o Espírito de Deus, que fez de nós templos de adoração a Ele. Nós não podemos nos afastar e deixar de lado isso. Tenho fraquezas? Combato pelo Espírito. Assumo. E aqui não se trata só, então eu só vou rezar, entregar minhas fraquezas ao Espírito Santo. Que fraquezas são essas? Que limites são esses? Existe uma parte que é nossa, de reconhecer, de assumir, de trabalhar, de muitas vezes buscar ajuda. Porque Deus nos fez
como cristãos pertencentes a uma comunidade cristã que tem tanta coisa para nos ajudar, livros, pessoas, uma pessoa madura na caminhada que possa me orientar, me ajudar a vencer. Mas isso aí concretamente na minha vida, como é que vai o seu diálogo com a sua esposa? Como é que vai a conversa com o filho? Como é que vai o seu relacionamento lá na escola, na faculdade? Alcança aí a nossa mudança de vida também. Nós não fomos feitos para sermos cristãos convertidos dentro do templo, dentro da igreja, no momento da missa. O maior crescimento do cristianismo se dá por meio do contágio do testemunho cristão. Nós estamos num mundo que, nossa, é muita informação, né? Principalmente quem mexe aí com rede social, os WhatsApp, os Facebook, toda hora é uma mensagem diferente e o povo gosta de compartilhar às vezes umas coisas que não tem nada a ver. É informação de tudo que é lado. Se for olhar para a forma, você fica doido. E aí, nós precisamos sim anunciar o Evangelho. Nós precisamos sim pregar a palavra de Deus, mandar uma mensagem que seja boa para aquela pessoa, uma mensagem que possa ajudar, de reflexão. Isso é bom, mas o mundo de hoje carece que eu e você trabalhemos no nosso caminho de conversão, para oferecer ao mundo um anúncio silencioso, mas um testemunho de conversão. Um testemunho daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Por quê? Segue a palavra de Deus no versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. O que é conformar? É pegar a forma. Então eu vou fazer, sei lá, um vaso. E eu coloco um molde lá, dou o molde e aquilo vai dar a forma. A senhora vai lá fazer o bolo para receber seu marido que vai chegar do trabalho. A minha esposa fez essa semana para mim. Você bate a massa, prepara os ingredientes, coloca na forma, põe para assar, e quando você desenforma o bolo tem o mesmo formato da forma na qual ele foi colocado. Paulo está nos dizendo, não vos conformeis com este mundo. E esta é uma tentação que nos assola dia após dia, porque pela nossa natureza humana nós temos a tendência de nos acostumar com as coisas, de querer ir para um lugar mais confortável, de querer ficar numa condição um pouco mais tranquila, que não me exija tanto, que não me exija tanta mudança, porque mudar sempre exige de nós. Porque conversão é mudança, e mudança desinstala, tira da zona de conforto. Não vos conformeis com este mundo. Nós estamos imersos em uma realidade que eu preciso ir, batalhar, conquistar o pão de cada dia, buscar o melhor para minha família. Isso é bom, isso é verdade, precisa mesmo. Não tem como ficar sentado dentro de casa esperando que as coisas aconteçam. Nós precisamos batalhar, ir à luta, ir atrás do sustento da nossa família. Isso tudo é muito bom, e as coisas que nós conquistamos, e o estudo dos filhos que você conquista, e o seu estudo na faculdade, tudo isso é muito bom. Em si não é ruim. Nós precisamos tomar cuidado para não viver um culto a tudo isso. E o fim da minha vida é conquistar dinheiro. E o fim da minha vida é conquistar uma condição melhor para minha família. E os valores, como vão? E a experiência de fé dentro da sua casa, como é que está? E Deus tem espaço aí dentro dos seus projetos? E o trabalho que Deus quer fazer com você? E o que você precisa mudar enquanto pessoa? Porque às vezes nós nos enchemos das coisas que conquistamos e vamos nos esquecendo daquilo que nós precisamos conquistar, que está dentro de nós. A mudança do nosso temperamento, das dificuldades do nosso temperamento. A mudança nosso ímpeto muitas vezes, nosso jeito de falar, de tratar as pessoas. Vencer aqueles pecados. E nós vamos vivendo, nos conformando com o ritmo de vida, nos acostumando
acorda, toma café, vai para o trabalho, almoça, volta para casa, cuida dos meninos, dorme. E a gente se acostuma muitas vezes e fica com uma visão limitada ao que aqui está. E eu estou dizendo, isso é bom, eu preciso mesmo ir à luta. Mas sempre tomar cuidado para não esquecer, eu só estou passando por aqui. Eu preciso mesmo conquistar, eu preciso mesmo ir atrás, batalhar, buscar o sustento da minha casa, mas nesta vida eu sou só de passagem. Como é que está o meu trabalho de construir-me, de deixar Deus trabalhar em mim para ser uma pessoa nova e um dia entrar definitivamente no reino que Ele preparou para mim? Como é que em meio a essas atividades, em meio a tudo isso, eu estou vivendo? Tem uma oração que, num dos ritos da Santa Missa, que sempre me chama muita atenção, que diz assim, que nós precisamos viver entre as coisas que passam, abraçando aquelas que não passam. Seu sustento é importante. As coisas que você quer conquistar, se tem valor, se tem significado, é importante. Mas a maioria dessas coisas vai passar. Você não vai levar com você quando você morrer. Como é que está o seu caminho de abraçar aquilo que não vai passar? Nos valores de Deus, daquilo que de fato importa. Porque às vezes estamos tão ávidos de conquistar aquilo que é passageiro, que por vezes é mesmo importante, volto a dizer, que às vezes a gente se esquece de conquistar aquilo que não passa. Porque caminho de conversão dá trabalho. Viver, gente, de acordo com os impulsos, sendo levado pelas oportunidades, pelas situações, aí é descida de morro, coloca na banguela e o carro vai. É descida. Agora, viver num caminho de conversão, viver num caminho de mudança, de crescimento, amadurecer responsabiliza, crescer enquanto pessoa, deixar Deus trabalhar nos meus afetos, na minha sexualidade, que é bombardeada tantas vezes. Olha o mundo em que nós estamos. Coisas que nós olharmos para trás, há 10, 15 anos atrás, eram absurdas. Hoje em dia é normal. E se você pensa o contrário, cuidado. Vai ser tido como retrógrada, como intolerante. Por quê? Porque nós vamos nos conformando. E às vezes isso vai entrando dentro da nossa mentalidade, dentro do nosso jeito de pensar. Mas Paulo está nos alertando, não vos conformeis com este mundo. E este mundo material, mas também com as ideias, com os antivalores, com as coisas que têm aparência de bom, que têm aparência de coisa boa só, mas que muitas vezes é só aparência. Eu e você precisamos, hoje, de novo tomar uma decisão de voltar e mergulhar nesta experiência com Deus, com o Espírito de Deus, para que Ele trabalhe em nós, naquilo que precisa ser mudado em mim, naquilo que eu posso ser melhor. Todos nós temos uma oportunidade de começar de novo, de não nos deixarmos levar somente por impulsos. Por exemplo, quando a gente é cometido por sentimentos, né? Às vezes você está naquela situação e acontece alguma coisa, e aí você sente aquela raiva, a pessoa fez alguma coisa, e eu sinto aquela raiva. Sentimento nunca é um problema em si. Sentir as coisas nunca é um problema em si. Ok, você sentiu. E a gente não precisa ficar, meu Deus, eu não posso sentir raiva. Não, pode. Pode, não tem problema sentir raiva. Que raiva é essa? Por que eu estou com raiva? Porque o sentimento fala de algo que está aqui dentro, que eu preciso trabalhar. Porque às vezes a gente é assim, né? Aconteceu uma situação lá com a esposa, com o marido, com um colega de trabalho, sei lá, com alguém da sua vida lá, que faz parte do seu cotidiano. E aí te causou raiva. E aí a gente começa a falar assim, tá vendo? Olha o que essa pessoa fez.
Olha aí, ela me fez ter essa raiva. A raiva é sua. A pessoa pode ter feito alguma coisa que provocou, mas a raiva é sua, não é dela. Ela, às vezes, está seguindo a vida dela, ela nem sabe que você está com raiva. Então, quem tem que lidar com a raiva, com o sentimento, seja ele qual for, sou eu. Peraí, que raiva é essa? Por que eu estou com raiva? O que ela fez? Eu estou me sentindo ameaçado? O que ela fez que está me ameaçando? Porque às vezes não é real. Às vezes é alguma coisa que eu preciso entender aqui dentro. E aí nessa hora, vem Espírito Santo, me ajuda. Vem Espírito Santo, me ajuda a ordenar isso. Porque eu posso sentir, eu não preciso negar sentimento. Eu não preciso represar. Porque todo sentimento que a gente vai negando, que a gente vai fugindo dele, que a gente vai entulhando ele no canto, uma hora ele aparece. É o famoso efeito vulcão. Você vai entulhando, você vai empilhando, uma hora faz igual o vulcão, explode. E aí, para dar conta de entender, é um pouquinho mais complicado. Mas, se eu acolho, peraí, vem cá Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a me entender aqui. Por que eu estou com essa raiva? Por que quando meu marido faz isso eu fico tão irritada? Por que me incomoda tanto quando a minha esposa age dessa maneira? E aí, você, junto com o Espírito Santo, vão trabalhando para fazer esta obra acontecer na sua vida. Isso é caminho de crescimento. Isso é caminho de aprofundamento na experiência de Deus. Porque às vezes, irmãos, estamos querendo viver uma fé muito mágica, onde eu vou para diante de Jesus e apresento meu jeito de ser, minha impaciência com a minha esposa, meu jeito de lidar com as pessoas, mas de uma maneira só superficial. Deus quer aprofundar o relacionamento do Espírito comigo e com você. Trabalhar junto conosco. Porque a humanidade é minha e ela é boa. Talvez aqui e ali, eu e você fomos marcados por situações, por dores, por perdas, por sofrimentos muito duros que nos marcaram. E às vezes, na maneira como estamos vivendo, a gente reage. A gente tem atitudes quase que automáticas, não pensadas. O Espírito Santo de Deus quer ir conosco a esses lugares. Tem alguma dor aí, que talvez ficou tão entulhada, que hoje aparece no seu jeito de agir, com rancor, com angústia, com dureza, que talvez roubou tua felicidade. Deixa Deus agir aí. Deixa o Espírito Santo ir aí, porque Deus não quer que nem as nossas dores fiquem conformadas dentro de nós. Nossos sofrimentos. Deus pode tirar um bem muito grande. Deus pode estar aí fazendo uma ação muito profunda com as nossas dores mais íntimas. Olhemos, por exemplo, para a história de José do Egito. Não sei se você conhece, lá no Antigo Testamento, livro do Gênesis, diz que José foi vendido pelos irmãos como escravo, foi para o Egito, e lá ele começou a conseguir interpretar os sonhos das pessoas, foi depois interpretar os sonhos do faraó, e foi elevado como um homem de muita sabedoria. Imagina, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Pois os anos se passaram, e depois o mundo passa por uma grande seca, aquela região, e as pessoas não têm o que comer, e José do Egito, porque tinha escutado a Deus, trabalhou e guardou muitas coisas para o povo do Egito, e ele governava aquele povo, ajudando o faraó. É esse homem que foi vendido como escravo pelos irmãos, que um dia vai ver os próprios irmãos indo lá, depois de muitos anos, pedir comida para ele. E ali ele tocou na própria dor. E quando ele viu os irmãos entrar, diz a palavra de Deus que ele sentiu o seu ser estremecer. E uma dor profunda ali apareceu. E José tinha a oportunidade de se vingar. Estavam na mão dele, porque só ele tinha provisão para oferecer.
Mas aquele homem, diz a palavra de Deus, depois de algumas vezes que os irmãos vão lá, e ele faz eles voltarem, ele vai para o escondido, lá para o seu canto, e diz que de todos os lugares se ouviam os gemidos do choro de dor que José teve. Porque tocou em ter sido vendido como escravo, jogado, e quantas coisas ele não sofreu. Mas ele deixou Deus visitar a sua dor. Deixou Deus alcançar a sua dor mais profunda. E os irmãos que já não estavam mais o reconhecendo, porque muitos anos se passaram. José volta e diz para os irmãos: eu sou José, que vocês venderam como escravo, mas Deus me colocou aqui para hoje poder salvar vocês. Vai lá atrás, nosso pai, eu vou cuidar de vocês. Esse homem só foi capaz de fazer esse caminho porque deixou Deus visitar a sua dor. Porque deixou Deus visitar a sua angústia. E é aí que nós somos conduzidos pelo Espírito. E é assim que Deus trabalha, porque José tinha a oportunidade de agir no ímpeto. Imagina que ele não teve o ímpeto de querer se vingar, de querer dar o troco. E se a gente for justiceiro, a gente vai falar assim, era justo que ele... Mas não, aquele homem foi alcançado pela graça de Deus. Aquele homem tinha uma experiência com Deus. E esta experiência com Deus fez com que ele fosse lá chorar a sua dor. E deixar Deus visitar a sua dor. E ajudá-lo a conseguir dar uma resposta diferente na vida. Não se conformar com aquela dor. Não ficar movido por ela. Mas deixar Deus formar nele esta graça, esta maneira, esta condição de dar uma resposta diferente. Qual é a sua dor? O que é que te aflige? Qual é o seu pecado? Não estou aqui para apontar o dedo. Aonde é que Deus precisa te ajudar a retomar o seu caminho? Você que talvez abandonou o empenho de crescer, de querer ser uma pessoa melhor, a busca pela santidade, que desanimou. Foi visitado por Deus um dia, experimentou, fez a experiência com o amor de Deus, só que aí as situações, as desilusões, as decepções foram te desanimando e, segue a vida. Deus está querendo nos fazer retomar. Não deixe de ser a pessoa que Deus quer para você, porque as pessoas te decepcionaram. Faz parte da vida. Quem nunca se decepcionou? Mas não coloque esta força, este poder na mão dessas pessoas que te feriram. Deixa Deus transformar isso, para que você possa ser bênção para a vida dessas pessoas. Para que talvez através de você a graça de Deus as alcance. Porque a vingança que Deus nos chama a viver não é a vingança de dar o troco, de pagar na mesma moeda, mas é de oferecer amor e misericórdia. Porque somos bobos, porque somos tolos, não, mas porque primeiro esta experiência aqui, está sendo feita na minha vida, no meu coração, naquilo que Deus quer transformar em mim. Segue o apóstolo Paulo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Transformai-vos pela renovação do vosso espírito, da vossa alma, do vosso jeito de pensar. A ação de Deus acontece dentro de nós, em nossa vida. Sim, Deus tem esse poder de transformar nossa realidade, de curar enfermidades. E isso tudo é muito bom. Precisamos sim pedir a Deus a cura para as pessoas que estão doentes. Jesus assim nos ordenou. Mas, irmãos, hoje, peça a Deus a cura da sua alma, a cura da sua mentalidade, de valores que talvez você recebeu e que não são valores de acordo com a fé cristã, e que não são valores que vão te conduzir a ser uma pessoa melhor, a ser um homem de Deus melhor, uma mulher de Deus melhor, a progredir no caminho
da busca da vontade de Deus. Porque aqui Paulo está dizendo, eu preciso fazer este caminho de transformação interior, de transformação da minha mentalidade, de transformação do meu coração, de transformação da minha alma, para que eu possa progredir e descobrir qual é a vontade de Deus. Porque Paulo está dizendo para que saibais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom. Ou melhor, ele diz primeiro o que agrada, o que é bom e o que é perfeito. Trilhar o caminho de Deus é um processo de progredir. Porque às vezes também nos cai um fardo, um desânimo, porque eu ainda não consigo ser assim. Como aquele santo de devoção que você olha lá, sei lá, Madre Teresa, Francisco de Assis, você fala, olha como ele vivia. Eu nunca vou conseguir ser desse jeito. Imagina, olha como é que ele conseguiu fazer com essa pessoa. Você olha para uma Rita de Cássia, que perdoou o esposo, depois de tudo que ele fez. Nossa, eu não consigo fazer isso. O caminho de Deus se dá também num processo. Qual é o passo que hoje Deus quer que você dê? Qual é a maldade que hoje Deus pode te dar a oportunidade de mudar dentro de você? Porque nós não precisamos ter medo de assumir. Existe maldade dentro de nós. Existem maus desejos dentro de nós. Às vezes a gente quer se vingar mesmo. Às vezes a gente não quer ter paciência, não. E assumir isso não é nenhum crime. Mas é uma oportunidade de submeter isso a Deus. Nós não podemos viver como quem vive no piloto automático na vivência do bem, não. Na vivência da experiência de Deus. E às vezes eu rezo, eu falo, e como é que eu estou trilhando esse caminho de progresso na vontade de Deus? Para Francisco de Assis, Padre Pio e tantos santos, para eles chegarem aonde eles chegaram, eles trilharam um caminho. É progressivo o caminho do bem, o caminho da conversão, o caminho da busca da santidade. É progressivo o caminho de se submeter ao Espírito. É progressivo e é preciso ser fiel e constante. Porque às vezes quando a gente para nesse caminho, a gente já começa a regredir. A gente já começa a voltar atrás. A gente já começa a dar passos para trás. E aí, se hoje eu e você pararmos e percebermos, meu Deus, eu regredi. Eu já estava caminhando, eu já era fiel, eu até pregava no grupo de oração, eu era uma pessoa que rezava tanto, que rezava pelas pessoas, que intercedia, que era mais amorosa, e eu parei, e eu regredi. Fica tranquilo. Paulo apóstolo tem uma palavra para mim e para você, para nos encorajar. Não importa o grau a que nós chegamos. Não importa o ponto em que você está. O importante é prosseguir decididamente. Hoje, Deus quer dar a mim e a você a oportunidade de recomeçarmos. De olharmos para Ele, de novo, porque Ele é Pai das misericórdias, clamarmos sobre nós a sua misericórdia. Redescobrirmos que eu e você não temos que ter uma relação com Deus de escravo, de operário, de alguém que só realiza tarefas, que faz coisas para Ele. Não, Deus nos chamou para sermos filhos. Ele nos fez filhos em Jesus. Na experiência do Filho unigênito de Deus, Ele estendeu esta filiação para todos nós. Deus nos chamou e nos convida a chamá-lo de Pai. E naquilo que talvez o seu pai não conseguiu corresponder ao que talvez você esperava, o Pai do céu quer te ajudar e quer te construir uma pessoa nova. Ele não quer te deixar abandonado ao sabor dos seus impulsos, dos seus sentimentos às vezes tão confusos. Deus hoje é esse que quer alcançar a sua vida, a sua humanidade, seus problemas. Deus se importa com as suas questões. Deus se importa com as suas confusões interiores, com as suas angústias, com essa ansiedade que às vezes te mata. Deixa Deus te dar a paz. Deixa Deus colocar cada coisa no lugar. E às vezes te fazer descobrir que você foi gerindo a vida de uma maneira muito conturbada, muito cheia de situações, muito preocupado em ser tão perfeito. Ei,
O caminho de Deus, o caminho da fé, é um caminho de progresso. Sim, é preciso determinação, é preciso empenho. Não, ele não dá para ser feito de qualquer maneira, banho-maria, naquele ritmo tipo assim, deixa a vida me levar, deixa acontecer. Não, é preciso empenho, é preciso dedicação. Eu preciso parar e rezar. Eu preciso olhar para a minha vida hoje e ver onde é que foi que eu deixei a vida de oração. Onde é que foi que eu deixei de rezar? Porque para o Espírito de Deus fazer em nós, irmãos, um dos caminhos é a oração. Eu preciso rezar. E onde é que eu e você talvez estamos rezando menos? Onde é que a gente precisa retomar? Mas calma aí, talvez não está rezando nada. Aí vai falar, não, vou ler a Bíblia inteira. Espera aí, que tal um capítulo? Não estou rezando nada. Não, então agora eu vou começar a rezar 3 rosários por dia. Vou rezar logo 12 terços. Espera aí, dá para rezar um? Progrida. Cuidado para não fazer projetos muito cheios de coisas, mas pouco concretos. Porque se é um processo, se é um caminho, irmãos, não tem como. Assim como nós trabalhamos, e você talvez tenha lá o seu projeto de capacitação profissional. Vou fazer tal curso, para poder crescer profissionalmente, para conseguir angariar isso no meu currículo, e aí almejo aquele emprego, que beleza! E você vai lá, vou fazer esta faculdade, porque eu vou ter esta profissão. E você no seu trabalho, eu vou aprender essa nova habilidade para poder galgar aquele cargo que está precisando de alguém. Que ótimo! E você, quando precisa fazer isso, você não estabelece ali um projeto, uma meta, etapas a se cumprirem. Hoje Deus está nos convidando a olhar assim para o nosso caminho com Ele. Para o nosso caminho de conversão pessoal, de mudança de vida. E junto com o Espírito Santo, o que eu preciso fazer? Dia após dia. Espírito Santo, onde é que eu preciso mudar? O que eu preciso colocar de bom na minha vida que talvez ficou de lado? O que eu preciso resgatar do meu caminho com Deus? Da minha experiência com a palavra de Deus? Da minha experiência de paciência? Vou tentar hoje eu vou tentar hoje. Não conseguiu? Retoma de novo. Porque o mais importante não é o sucesso a cada empenho que eu tenho, mas é a intenção que me move. E se eu não conseguir, onde é que foi que eu errei? O que faltou talvez? Sem síndrome de vira-lata, porque a gente às vezes quer se jogar fora toda hora. Aí comete um erro aqui, tá vendo? Não consigo. Tá vendo aí? Não dá não, vou desanimar. E é isso que às vezes nos desanima, porque a gente tem uma síndrome de vira-lata. Toda hora quer jogar fora, quer jogar de lado, quer ser jogado na rua. Peraí, não consegui, ok. Amanhã é um novo dia. O que eu posso ser melhor amanhã? Vai no simples, mas seja concreto e peça a graça de Deus. E peça o Espírito Santo. E peça que Deus faça esta obra de maneira cada vez mais profunda e concreta. Pede a Deus. Ele é o principal interessado. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Você que está em casa e que é pai. Todo pai tem desejo de dar o melhor para o filho. Todo pai pensa, como que eu vou fazer? Às vezes o pai se sacrifica, né? Como que eu vou fazer? O filho quer fazer tal curso, sei lá, o filho precisa fazer um inglês, alguma coisa. E o pai se sacrifica porque quer oferecer condições ao filho para ele crescer, para ele ser uma pessoa melhor, para dar um estudo bom, para às vezes colocar a roupa lá que o menino está precisando. Ei, o Pai do céu é muito interessado para que eu e você cresçamos, para que eu e você trilhemos esse caminho de busca do céu. O Pai do céu é muito interessado nisso. É a principal preocupação do coração do Pai do céu, ajudar a mim e a você, mais do que te dar coisas. O que Deus quer construir são pessoas que busquem a Ele, que queiram estar um dia com Ele. Porque às vezes, irmãos, a gente vai vivendo nessa vida, a gente vai se contentando com migalha, com um prazerzinho barato, com o amor barato de qualquer pessoa, com os afagos no ego que nos dão aqui e ali, com as valorizações que a gente recebe das pessoas.
E a gente vai se contentando com isso, com migalha, com coisa pouca. E às vezes isso vai nos fazendo nos desviar daquilo que verdadeiramente importa, daquilo que verdadeiramente vai nos conduzir para o reino de Deus. Só que a gente vai se enchendo de migalha nessa vida, quando lá no céu Deus tem preparado um banquete para nós nos esperando. E a gente corre o risco porque foi se fartando de migalhas, de sobras aqui, de amores tortos, que de nada tem de amor. Porque a gente vai se contentando com qualquer coisa, a perder o rumo do caminho do céu e abandonando valores que de fato são importantes. E deixando de lado tantas coisas. Deus quer nos fazer retomar esse caminho, submeter a nossa vida, submeter a nossa humanidade à ação de Deus, à ação do Espírito, para dia após dia Ele seguir nos transformando, porque Paulo está dizendo, nós precisamos aprender a discernir qual é a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Toma comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Vai dizer assim: esta é a vontade de Deus. Não há dúvida, é uma afirmação direta. Não é, aqui na palavra não está, pode ser que seja essa a vontade de Deus. Talvez seja essa a vontade de Deus. Há uma possibilidade que essa seja a vontade de Deus. Não, não é assim que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo, esta é a vontade de Deus. 2 pontos. A vossa santificação. Que eviteis a impureza. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Quer saber qual é a vontade de Deus, meu irmão? A palavra de Deus já nos coloca escancaradamente, de maneira direta e clara. A vontade de Deus é a minha e a sua santificação. Volto no exemplo dos santos que eu dei. Não olhem os santos como uma peça pronta. Papa Francisco recentemente soltou uma exortação, Gaudete e Exultate, onde o Papa fala da alegria de se viver esta busca de santidade. Não como um modelo pronto, finalizado, mas como um caminho que se trilha, submetendo a própria vida a Deus. Os santos foram aqueles que dia após dia foram submetendo sua vida, foram submetendo sua humanidade, foram submetendo seus desejos, seus planos, seus projetos à vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu tenho que dizer para você, se aquele projeto que você tem não vai te levar para a vontade de Deus, Deus quer te convencer que ele não é bom para você. Tenha a coragem de submeter os seus projetos a Deus. Tenha a coragem de submeter aquilo que você deseja para Deus. Porque um pai que é bom, e não há pai melhor do que Deus, sabe o que é o melhor para o seu próprio filho. Deus não é esse que muitas vezes se traz esta imagem, é como que um tirano que quer nos conduzir como marionetes, para que nós aplaudamos Ele, exaltemos Ele, porque Ele precisa que... Não. Deus é esse que nos cria por amor, para comunicar o seu amor, para comunicar a sua glória, para comunicar a sua bondade, porque quer nos encher daquilo que de fato é valor, daquilo que de fato é bom para nós. E como um pai, Ele sabe o que é bom. Uma vez eu ouvi uma história que me chamou muita atenção. Diz que tinha um pai mecânico, tinha mecânica lá no fundo da casa dele, na sua garagem. E ele ali trabalhando e o filho dele por ali brincando. E ele mexendo no carro, arrumando, entrou embaixo do carro. E a gente sabe como é, né? Mecânico, terminou de limpar de arrumar o carro. E
uma coisa que ajuda muito o mecânico, que fica muito sujo de graxa, óleo, essas coisas. Normalmente ele tem um pouquinho de gasolina que ajuda para poder limpar. Pelo menos os mecânicos mais antigamente, né? Hoje as mecânicas, você vai em mecânica, parece que você está entrando na sala de casa, de tão organizadinho, arrumadinho. Mas ele tinha lá uma garrafa de Guaraná com gasolina dentro que ficava pendurado ali no alto, porque sempre o menininho dele, o filho dele estava por ali brincando. E naquele dia o filho do mecânico estava lá brincando, e ele pegou a garrafa de Guaraná, jogou na mão para poder limpar a mão e amarrou de novo. E passou um tempo, e o menino olhou e viu a garrafa, imagina, gasolina dentro de uma garrafa de Guaraná. O menino olhou, associou e puxou a perna do pai e falou: pai, me dá, eu quero Guaraná. Criancinha pequena, o pai falou: não, meu filho, não é Guaraná, não posso te dar. E aquele menino não se deu por satisfeito. Não, pai, me dá o Guaraná. E o pai falou: meu filho, não dá, eu não posso, não é Guaraná. E aquele menino arrumou um tropé, um choreiro, espinhou e gritou pela mãe, porque queria o Guaraná. Porque ele olhava e a garrafa era a garrafa de Guaraná. E a cor era a cor de Guaraná, parecia Guaraná, mas o pai não deu o Guaraná para o menino, não deu a garrafa para o menino, porque ele sabia que não era Guaraná. E pode falar: nossa, criança, né? Pois é, eu e você muitas vezes somos assim. A gente está dizendo para Deus: Deus, me dá aquilo ali, ó, vai ser bom para mim, eu quero isso, eu vou fazer desse jeito, e vai ser assim, vai ser assado. E Deus: não vai dar certo. Não é Guaraná. Ei, não é Guaraná. Só que a gente esperneia, joga para o chão, e às vezes reclama, e às vezes murmura, e às vezes desanima, e às vezes se decepciona com Deus. Ei, Deus é um pai que sabe o que é melhor para nós. Ele está convidando eu e você hoje para assumirmos esse caminho. O nosso caminho é a busca da santificação. Não uma santificação pronta, acabada, como num passe de mágica, como numa encomenda que você faz e chega lá pronto, santificação. É só abrir, colocar na panela, esperar. Não, é um processo, é um caminho, é uma luta, é um empenho para que eu cresça, para que eu amadureça, para que eu me submeta e eu vá desenrolando a minha vida, desatando os nós que me aprisionam, desatando as feridas que às vezes me angustiam. Esta ansiedade que tantas vezes me oprime, que muitas vezes vai passar por entender: eu sou limitado, eu não consigo tudo. Eu sou limitado, talvez isso eu não dou conta de fazer. Nem tudo vai ser perfeito na minha vida. Porque o pai também é esse que dá a realidade para o filho. E às vezes Deus vai ter que dizer: não dá. E aí ele se serve das circunstâncias, dos acontecimentos, de tantas realidades, para nos instruir e dizer: meu filho, minha filha, não é Guaraná, não é o melhor para você. Só que a gente segue como criança birrenta, batendo o pé, porque eu quero, porque eu estou vendo, porque eu acho que é bom, porque eu vejo que é assim, porque o caminho que Deus está nos convidando a viver é voltar um pouco atrás e submeter aquilo que eu acho, submeter aquilo que eu penso. Deus não tem problema que eu pense. Deus não tem problema que eu tenha aquilo que eu acho que é. Eu e você somos convidados pelo Espírito de Deus, por este Pai amoroso, a nos lembrarmos nesta manhã, a retomarmos isso. Nós somos filhos, feitos filhos. Processo de santificação é o processo de alguém que entendeu: eu sou pai, e santificar-me é trilhar um caminho de ser este filho, de acordo com aquilo que agrada o coração do meu pai. Porque sendo aquilo que eu preciso ser, e aí eu vou realizar as coisas que eu preciso realizar, e de fato aquilo que tem valor,
que tem significado, que tem sentido, vai me preencher, vai me fazer novo, vai me conduzir. E como é que eu trilho esse caminho? Palavra de Deus, vida de oração, busca de Deus, busque a Deus. Se você talvez desanimou, não está mais, cansou, volta. Dá um passo de cada vez. Uma vez eu vi uma frase esses dias por aí, porque a gente se decepciona com as pessoas. Eu já ouvi muitas vezes, eu fui para a igreja e me decepcionei com as pessoas. Porque lá tem gente assim, porque lá tem gente desse jeito, e porque lá... Gente, na igreja tem gente de tudo que é jeito, tudo que é jeito. E eu vi uma frase que me chamou muito, eu achei tão interessante, e a frase dizia assim: ir à igreja e se incomodar e ficar espantado por lá encontrar gente que erra, hipócrita, que tem dificuldades, que peca, é a mesma coisa de ir para um hospital e achar um absurdo que lá tenha pessoas doentes. Sim, aqui, a igreja, a presença de Deus, é o lugar para aqueles que são doentes. Precisamos sim trilhar esse caminho. Não dá para também ficar conformado. Sou assim mesmo, vou morrer desse jeito. Paciência. Mas, sim, mas você é convidado para vir, para trabalhar consigo, para deixar Deus agir aí na sua vida, através dos retiros, a Santa Missa, tantas graças, tantas oportunidades de estarmos junto de Deus, de nos aproximarmos com Ele, que o Senhor nos dá, que o Senhor nos presenteia. Volta para Deus. Se você já está no caminho de Deus, põe mais empenho. Nós estamos vivendo em meio a uma realidade difícil. Olha, tem dias que passa desligada a televisão lá em casa, nem jornal a gente assiste. Vamos rezar que é melhor às vezes. De vez em quando a gente precisa ver para não ficar fora da realidade. Mas é dura a realidade que vivemos e às vezes a gente vai lá, testando no Facebook. Vamos mudar a nossa realidade? Você muda a sua vida, eu mudo a minha. Nós rezamos uns pelos outros. Nós intercedemos pelas situações que estão acontecendo e pouco a pouco a gente vai mudando tudo. A mudança, a revolução que o mundo mais precisa parte da minha mudança, da minha conversão pessoal. Mas deixa os problemas. Não estou dizendo que o que está errado está certo. Não estou dizendo que os problemas grandes que a gente tem, ok. Muda a sua casa, mudando primeiro a sua vida. Ser uma pessoa melhor, com o auxílio da graça de Deus, com o auxílio do Espírito, e nós vamos estar contribuindo para transformar este mundo. Mas primeiro, Deus está olhando para mim e para você, e nos chamando a retomarmos a nossa filiação, porque a vontade de Deus, diz a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, é a vossa santificação. E santificação é a consciência de um filho que voltou a lembrar que é filho, que foi feito para resgatar essa filiação, para viver e para aprender com o Pai. O Pai do céu é bom, Ele quer nos ensinar. Fecha seus olhos, deixa Deus aí trabalhar em tudo o que foi acontecendo no seu coração, enquanto a palavra de Deus era proclamada. Pai Santo, Pai querido, Pai das misericórdias, derrama sobre nós o seu amor nesta manhã. Tudo isso, Pai, viver uma vida voltada para Ti, trilhar um caminho de conversão e de mudança, só vai ser possível se nós formos alcançados pelo seu amor. Alcança, Jesus. Alcança, ó Pai. Pai das misericórdias, alcança cada coração ferido e machucado, frustrado, decepcionado, dolorido, desanimado. Derrama sobre nós, ó Pai, a força do Teu amor, o Teu Espírito,
Esta força que pode hoje colocar a nossa vida em dinâmica outra vez, em movimento. Tira-nos da estagnação, ó Pai. Tira-nos da prostração, do desânimo. Tira da nossa mentalidades confusas, que nos enganaram, jeitos de viver equivocados, que foram nos machucando, trazendo tantos atritos, tantas confusões. Derrama o Espírito Santo sobre nós, ó Pai. Faz a Tua obra em nossa vida. Transforma o nosso coração. Nós queremos ser Teus. Coloca a mão no peito, na região do coração. Depois de toda essa colocação, é impossível a gente não desejar um coração novo, não é verdade? Ser uma pessoa nova, desinformar a nossa vida do mundo e colocar na forma de Deus. Talvez você já tenha adquirido algumas formas do mundo. É hora de você desinformar, você pedir a forma que Deus deseja de você. Vamos ficando em pé, com a mão no peito. Vamos desejando isso, Senhor, eu desejo de coração que eu entre na sua forma, que eu me configure a vós, que eu seja parecido convosco. Dai-me a graça, Senhor, que o meu pensamento, os meus pensamentos sejam os vossos, os sentimentos, as atitudes. Eu quero me conformar ao Senhor, às coisas de Deus. Dá-me um coração novo. Peça com as suas palavras. Dá-me um coração novo, Senhor. Eu quero parecer convosco, ter os vossos traços, agir como o Senhor age. Te peço, vem, Senhor, me dá um coração novo. Vamos cantar pedindo isso. E me faz novo. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, peça. Santo vem, Espírito Santo vem. Santo vem, Espírito de Deus. As mulheres junto conosco. E me faz nova, toda nova, renovada em Jesus. E me faz nova, toda nova, renovada em Jesus. Espírito Santo vem, peça. Santo vem, Espírito Santo vem. Santo vem, Espírito de Deus. Agora os homens, com toda a força, peça. Todo novo, Essa. renovado em Jesus. Me faz novo, todo novo, renovado em Juntos, Jesus. Espírito Santo vem. Santo vem, Espírito Santo vem. Santo vem, Espírito de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.